Louis Vuitton é a marca de moda de luxo mais valiosa do mundo. E seu CEO, Bernard Arnault, é o segundo homem mais rico do planeta, com uma fortuna de cerca de 180 bilhões de dólares. Olhando para o sucesso de hoje, ninguém poderia imaginar que a empresa foi fundada por um cara que foi sem teto na adolescência. Não tinha educação formal e dormia em uma floresta. Louis Vuitton é uma verdadeira história de sucesso do nada ao topo. Mas a empresa também enfrentou uma aquisição hostil, inúmeras batalhas judiciais e uma série de outras controvérsias. Essa é a história insana de Louis Vuitton e como um pequeno negócio familiar se transformou em uma das marcas mais poderosas do mundo. Louis Vuitton nasceu em 1821 e cresceu trabalhando na fazenda de sua família na França, em uma pequena vila chamada Anchay, no meio do nada. Eles não tinham eletricidade nem água encanada. O pai de Louis, Xavier, era moleiro e agricultor, enquanto sua mãe, Corinne, fazia chapéus para ganhar um dinheiro extra. Não há registros de que Louis tenha recebido uma educação formal. A escola mais próxima ficava a cerca de 10 quilômetros de distância, e acredita-se que ele trabalhava em tempo integral na fazenda da família, sem aprender a ler ou escrever. Louis provavelmente trabalhava nos campos todos os dias, do amanhecer ao anoitecer, apenas para conseguir comida suficiente para ajudar a alimentar sua família. É desnecessário dizer que a família Vuitton enfrentava dificuldades financeiras, e o jovem Louis nasceu em uma situação que deveria tê-lo condenado a um futuro sem perspectivas. E então, as coisas pioraram ainda mais. A mãe de Louis morreu quando ele tinha apenas 10 anos e seu pai se casou rapidamente com outra mulher. Mas a nova madrasta de Louis era incrivelmente controladora e manipuladora com ele. E ele constantemente brigava com ela. Assim, quando tinha apenas 13 anos, ele fugiu de casa com planos de ir para Paris. Ele escapou no meio da noite sem sequer se despedir. Havia apenas um problema. Paris ficava a 360 quilômetros de distância, e Louis não tinha dinheiro nem comida. Então, ele foi forçado a caminhar por estradas de terra. Na maioria das noites, ele dormia nas florestas, com o estômago vazio e apenas uma capa para se aquecer. Sempre que encontrava uma nova vila, fazia bicos em troca de comida ou moedas. No entanto, nunca havia dinheiro suficiente para pagar por um lugar para ficar. Então, ele continuou dormindo ao relento ou onde quer que encontrasse abrigo para a noite. Por meio desses trabalhos diversos, Louis conseguiu aprender habilidades de artesãos e aprendeu a trabalhar com metal, pedra, tecido e madeira. Essa coleção de habilidades diversas mais tarde transformaria sua vida. Mas nesse ritmo, a viagem era incrivelmente lenta. Levou 3 anos para ele chegar a Paris. Pouco tempo depois de chegar a Paris, Louis conseguiu um emprego como aprendiz de fabricante de caixas e embalador. Fabricantes de caixas faziam caixas de tamanhos personalizados para clientes, além de empacotar e desempacotar sempre que um cliente ia viajar. Esse trabalho permitiu que ele conhecesse muitas pessoas da alta sociedade que buscavam bagagens personalizadas para suas viagens. Louis trabalhou aqui por vários anos, aprendendo o ofício e se dedicando ao máximo. Na verdade, em 1851, a imperatriz da França acabou sendo uma cliente e notou a excelente habilidade artesanal de Louis. Ela o nomeou seu fabricante de caixas e embalador pessoal. Para a maioria dos fabricantes de caixas, isso seria a maior honra que alguém poderia alcançar em sua carreira. Louis havia passado de um adolescente sem teto, sem nada em seu nome, a trabalhar em um emprego prestigiado entre a realeza. Isso já era uma conquista enorme por si só. Mas Louis Vuitton tinha uma visão ainda maior para seu futuro. Depois de se casar aos 33 anos, Louis usou suas economias para começar seu próprio negócio e abriu sua própria oficina de fabricação de caixas em Paris para começar a vender seus próprios produtos. Você vê,
Louis havia percebido um grande problema nas bagagens da época. Todas as caixas eram feitas de couro e tinham topos arredondados em forma de cúpula, para que a chuva escorresse pelo topo da bagagem. O problema principal era que era impossível empilhá-las. Então, os embaladores tinham que carregar as caixas uma a uma. Louis começou a experimentar com diferentes materiais para usar em vez do couro e descobriu que a lona era mais leve, durável e mais resistente à água, o que permitiu que os baús tivessem topos planos. Isso tornou tudo mais eficiente, pois agora era possível empilhá-los em uma pilha e embalar vários baús ao mesmo tempo, e eles também eram mais compactos. O novo design de mala de Louis trouxe o amanhecer da bagagem moderna. Neste ponto, Louis já havia construído sua reputação profissional e estabelecido conexões com a alta sociedade. Então, quando ele lançou sua nova linha de bagagens, foi um sucesso imediato. Ele até criou um catálogo da Louis Vuitton para que os clientes pudessem ver os produtos disponíveis e encomendá-los antes de enviá-los para suas casas. Dentro de 2 anos após a criação de suas novas malas, elas foram consideradas um acessório elegante e indispensável entre os ricos, tornando-se um símbolo de status. E a marca se tornou tão popular que ele começou a receber pedidos de todo o mundo. Ele até começou a receber encomendas de membros da realeza de lugares tão distantes quanto o Egito. Em 1859, Louis lucrou o suficiente para contratar uma equipe de artesãos para ajudar a cumprir seus pedidos. Ele abriu uma nova oficina nos arredores de Paris, onde contratou 20 funcionários. Naquela época, mais e mais pessoas estavam começando a viajar de trem e barco. Assim, o número de clientes em potencial aumentou exponencialmente. Viajar não era mais um hobby exclusivo dos ricos. Pessoas de todos os tipos agora precisavam de bagagens de alta qualidade. Parecia que Louis havia conseguido e continuaria a ter sucesso pelo resto de sua vida. Infelizmente, não foi o caso. A França estava prestes a entrar em guerra, e a tragédia estava prestes a atingir Louis Vuitton mais uma vez. Em 1870, quando Louis tinha 49 anos, estourou a Guerra Franco-Prussiana. Louis teve que fugir de sua casa e viver em um abrigo apertado com milhares de outras pessoas. Os suprimentos de comida estavam extremamente baixos e ele temia por sua vida. Quando Louis finalmente pôde voltar para sua loja em 1871, tudo estava destruído. As janelas estavam quebradas, o equipamento foi roubado e ele havia perdido tudo pelo qual trabalhou tanto. Mas em vez de desistir, ele decidiu usar suas economias para reconstruir o negócio e prometeu que seria ainda melhor do que antes. Com tantas pessoas deslocadas pela guerra, havia muito mais lojas vazias disponíveis para alugar na cidade. Então, Louis Vuitton aproveitou isso, abrindo sua nova loja em um local aristocrático muito mais rico em Paris. Era perfeito, porque ficava bem ao lado da estação ferroviária e do Grand Hotel, para que os viajantes que precisassem de novas bagagens não precisassem ir longe para encontrar a loja Louis Vuitton. Em 1872, ele lançou um novo design, bagagens feitas de uma lona bege com listras. Isso se tornou incrivelmente popular e as pessoas adoravam exibir o estilo moderno. Muitas outras marcas tentaram copiar seu estilo, mas suas bolsas eram de qualidade ridiculamente alta, que os clientes ainda preferiam uma verdadeira bolsa Louis Vuitton. Nos 20 anos seguintes, Louis continuou a trabalhar nesta nova loja em Paris até sua morte, aos 70 anos. Mas seu legado foi capaz de viver por meio de seu filho George, que assumiu o negócio da família. George buscou expandir a marca globalmente, abrindo uma loja popular em Londres. Neste ponto, a bagagem Louis Vuitton era tão popular que muitos outros fabricantes de caixas começaram a fazer falsificações. Então, em 1896, George Vuitton lançou o agora icônico monograma LV para dificultar a cópia. O LV eram as iniciais de seu pai, em homenagem ao homem que iniciou a marca. Ele também teve a ideia de adicionar um novo cadeado revolucionário nos baús,
que os tornaria impossíveis de serem arrombados por ladrões. No ano de 1900, a empresa tinha 100 funcionários e continuava a crescer ano após ano. Todos os funcionários eram treinados por muito tempo para se tornarem fabricantes de caixas especialistas. Mesmo até hoje, os funcionários da Louis Vuitton treinam de 18 meses a 2 anos antes de serem autorizados a fazer um dos produtos por conta própria. A empresa também começou a expandir para uma linha totalmente nova de produtos, por causa de outro ícone da moda, Coco Chanel. Em 1925, ela encomendou uma bolsa de mão em formato de cúpula. A princípio, este era um design que ela mesma criou, e era apenas para ela. No entanto, seria produzido em massa e foi dado o nome de Alma. Isso foi um sucesso massivo, então Louis Vuitton começou a fazer mais bolsas de couro pequenas, como a Keepall, Speedy e Noe. Antes da Louis Vuitton, as bolsas eram muitas vezes vistas como bastante deselegantes e volumosas, mas a empresa desempenhou um grande papel em torná-las vistas como muito mais fashion. George Vuitton morreu em 1936 e a empresa foi passada para seu filho Gaston Louis. No entanto, Gaston assumiu a empresa em um momento muito difícil, porque em apenas alguns anos, a França estava prestes a entrar em guerra novamente. Durante a Segunda Guerra Mundial, contratos foram cancelados e Gaston foi forçado a fechar a fábrica da Louis Vuitton. Paris estava novamente sob cerco. A única maneira de Gaston Vuitton salvar o negócio foi colaborar com a Alemanha nazista. Uma autora chamada Stéphanie Bonvicini escreveu um livro chamado Louis Vuitton, A French Saga. Durante sua pesquisa nos arquivos da empresa, ela pediu para ver os registros da Segunda Guerra Mundial. Quase imediatamente, os representantes da empresa tentaram evitar mostrar as informações. Eles alegaram que todos os documentos de 1930 a 1945 foram destruídos em um incêndio. Mas, depois de fazer uma investigação em outros documentos históricos, Stephanie descobriu que Louis Vuitton foi capaz de abrir uma loja glamurosa no andar térreo do Hotel du Parc durante o regime nazista, enquanto colaborava com eles. Enquanto isso, várias outras marcas foram forçadas a fechar, porque se recusaram a cooperar com os nazistas. Claramente, a empresa se envergonha dessa parte de sua história. Mas eles argumentariam que Gaston fez o que precisava fazer para a empresa sobreviver. Outros designers de moda, como Coco Chanel, também colaboraram com os nazistas para garantir que seus negócios em Paris não fossem destruídos. Se não fosse por sua escolha de trabalhar com o inimigo, suas marcas provavelmente não existiriam mais hoje. Quando Gaston faleceu em 1970, seu genro, Henri Racamier, assumiu a gestão da marca Louis Vuitton. Estamos agora na 4ª geração, mas ao contrário de seus ancestrais, Henri já tinha muita experiência em negócios de uma empresa que havia administrado antes. Então, quando assumiu a Louis Vuitton, foi capaz de elevar a marca a um novo patamar. Henri começou a fazer grandes mudanças na marca Louis Vuitton, para transformá-la de uma empresa familiar em uma grande corporação que é hoje. Ele mudou o modelo de negócios da Louis Vuitton de atacado para varejo. Em 1978, expandiu-se para muitos outros países, incluindo o Japão. Ao longo de 6 anos, e considerando a inflação moderna, as vendas passaram de 20 milhões para 260 milhões de dólares. E assim, em 1984, Henri decidiu abrir o capital da empresa. A Louis Vuitton vendeu 1 milhão de ações, avaliadas em 63,63 dólares cada. Henri aproveitou esse impulso e influxo de dinheiro e começou a abrir mais lojas em todo o mundo. Em 1987, a Louis Vuitton atingiu 1 bilhão de dólares em vendas. Estava muito além do que o jovem Louis poderia ter sonhado quando abriu sua loja em Paris. Henri também decidiu que a empresa deveria se unir à Moet Hennessy, uma empresa de bebidas de luxo que produzia champanhe e conhaque. E juntos, formaram um novo conglomerado de luxo chamado LVMH. Em teoria, ao se unirem,
Isso lhes permitiria reunir recursos e expandir ainda mais rápido. Infelizmente, após a fusão, Henry não se deu bem com o presidente da Moet Hennessy. Então, Henry pediu a ajuda de um bem-sucedido desenvolvedor imobiliário que conhecia, chamado Bernard Arnault, para ajudar a gerenciar a situação. Infelizmente, convidá-lo como investidor se mostrou um tiro pela culatra. Bernard comprou secretamente 43% das ações da Louis Vuitton e conseguiu o apoio das famílias Moet e Hennessy para ganhar mais poder na LVMH. Henry sentiu-se traído pelo homem que havia trazido para ajudá-lo e levou Bernard ao tribunal, exigindo que ele não tivesse mais a participação majoritária na Louis Vuitton. Mas os tribunais acabaram apoiando Bernard. Henry ficou tão furioso por ser apunhalado pelas costas por seu amigo que decidiu parar de trabalhar para a Louis Vuitton completamente. Agora, pela primeira vez em quase 100 anos, ninguém da família Vuitton estava envolvido com a marca. Após todo esse drama da aquisição hostil de Bernard, as vendas da Louis Vuitton começaram a cair. Os jornalistas não cobriam mais a marca. Por um tempo, parecia que a empresa poderia falhar. No entanto, Bernard sabia como reverter a fortuna da empresa. A Louis Vuitton conseguiu dar a volta por cima quando começou a colaborar com vários designers de moda durante sua coleção do 100º aniversário. Grandes nomes como Vivienne Westwood e Isaac Mizrahi criaram suas próprias versões do icônico logotipo monograma LV. Eles criaram produtos que os clientes nunca haviam visto antes, e as pessoas estavam novamente tentando colocar as mãos em uma bolsa Louis Vuitton. No final das contas, o investimento de Bernard na Louis Vuitton valeu a pena de uma forma massiva. Ele agora é o CEO da LVMH. Em 2021, a Forbes oficialmente o nomeou o homem mais rico do mundo, com uma fortuna de mais de 180 bilhões de dólares. Agora, é claro, à medida que os preços das ações mudam, essas classificações de pessoas ricas mudam, mas ele quase sempre está entre os 5 mais ricos do mundo. No entanto, entre as pessoas mais ricas como Bezos, Musk, Gates, Buffett, Bernard Arnault é definitivamente o menos conhecido, pois prefere ficar fora dos holofotes. O que sabemos é que ele tem uma reputação tão implacável nos negócios que é conhecido como o Lobo em Cashmere, o que é a razão pela qual hoje a LVMH possui mais de 70 marcas diferentes, através de todas as aquisições e fusões que Bernard realizou. Esta única empresa possui muitas das marcas mais luxuosas do mundo. E ainda assim, tudo começou com um adolescente sem teto e quebrado. No mundo moderno, a Louis Vuitton continuou a expandir sua marca com novos estilos coloridos que ressoaram com um público mais jovem. Em 1997, Marc Jacobs se tornou o diretor criativo. Ele desenhou a primeira linha de prêt-à-porter e também criou a popular linha de bolsas Monogram Vernis. Marc Jacobs também expandiu a LV para relógios, joias e óculos de sol. Embora ele eventualmente se afastasse da Louis Vuitton e lançasse sua própria linha de roupas e acessórios. Claro, a empresa não está sem seus problemas. A Louis Vuitton tem uma equipe inteira de advogados procurando por infrações de direitos autorais, e eles não hesitam em processar alguém se acreditarem que estão copiando o logotipo da marca. Eles até processaram o Google por resultados de pesquisa e anúncios, levando pessoas a bolsas falsas. O Google ganhou o caso, argumentando que não podem controlar o que seus usuários colocam na internet. No entanto, mesmo depois de estar no mercado há 168 anos, eles não parecem estar desacelerando tão cedo. A Louis Vuitton continua sendo uma marca que muitas pessoas aspiram a usar e é um marco entre os ricos e famosos. Atualmente, eles são a marca de moda número 1 em todo o mundo, avaliada em 39 bilhões de dólares. Com mais de 400 lojas, você pode encontrar uma Louis Vuitton em quase todas as grandes cidades ao redor do globo. Mas o que você acha da Louis Vuitton? Você acha que é superestimada por todo o hype
Ou sente que a qualidade dos produtos justifica o preço alto? Comente abaixo e depois certifique-se de clicar no próximo vídeo da minha série de marcas de luxo, que é a história do órfão que construiu a Rolex. E responde à pergunta: por que a Rolex é realmente tão cara? O vídeo da Rolex é o vídeo perfeito para assistir depois deste, então espero te ver lá. Abraços!